Então, sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro, IB Leilões. A gente vai falar hoje sobre 7 dicas para comprar imóvel em leilão e não cair numa cilada. 7 dicas para comprar imóvel em leilão sem cair numa cilada. Vamos esperar um tempinho para ver se o pessoal entra, como a gente está no Instagram aqui, né? Às vezes demora um pouquinho para a turma entrar. Vamos dar uma chance para a turma. A gente vai fazer uma live hoje bem rápida, bem objetiva, mas vai ser bem produtiva. É um assunto que a gente já discutiu, inclusive, nos nossos grupos no Telegram, respondendo dúvidas aí de algumas pessoas. Na verdade, é um comentário sobre um artigo que foi publicado em 2018 na UOL, né? Nas minhas pesquisas eu encontrei esse artigo. Está assinado por Diogo Max, colaboração para o UOL em São Paulo, 28/8, esse artigo. Então, 7 dicas para comprar um imóvel em leilão. Vamos ver se a turma entra. Parece que a gente está tendo alguma dificuldade para as pessoas entrarem. Parece que a conexão está um pouco instável. Vamos lá. Bom, vamos tocando então enquanto isso, tá? 7 dicas para não cair numa cilada. A dica número 1, tá? Antes da dica número 1, né? A pessoa comenta aqui, Diogo Max, ele comenta que o mercado não é para amadores, tá certo? E eu concordo plenamente com ele, tá? Então vamos para a dica número 1. Dica número 1, pesquise os preços, né? Peça um corretor para fazer a avaliação do imóvel que você pretende comprar, para ver se o desconto oferecido vale a pena. Essa dica é muito boa, só possui um erro aqui, né? Sob o meu ponto de vista, tá? Peça a um corretor, então já está um pouco tendencioso. O corretor pode te ajudar, mas outras pessoas podem te ajudar e você mesmo pode se capacitar para você também fazer essa avaliação. Então, engenheiros fazem avaliações, corretores fazem avaliações, assessores fazem avaliações, pessoas comuns podem fazer avaliações desde que se capacitem para isso, tá certo? Mas realmente pesquisar os preços realmente é muito importante. Não acreditar simplesmente naquele valor de referência, né? Aquela avaliação que é dada ali no leilão. Aquele valor de referência, ele pode também ter conflito de interesse, que é o valor dado pelo vendedor, né? Então vamos para a segunda dica. Leia o edital com atenção, tá? Por que ler o edital com atenção? É lá onde estão data de leilão, valor mínimo, estado de conservação, quem é o vendedor, quais as responsabilidades com relação ao pagamento de IPTU, taxas de condomínio, entre outras coisas. Essa dica também é muito importante, concordo bem com ela, o edital precisa ser lido nos seus mínimos detalhes, tá? Se você não tiver conhecimento sobre esse assunto, procure alguém para te ajudar nisso, tá? Terceira dica, pague à vista. Essa aqui já é polêmica, tá? Essa dica aqui, ó, vamos ler então para a gente poder comentar. Pague à vista. A melhor forma de comprar um imóvel em leilão é fazê-lo à vista. Não peça um financiamento em um banco, os juros muito altos certamente vão comer toda a economia feita com o desconto do preço do imóvel, né? Então, o que acontece com essa dica? Essa dica tem que tomar cuidado para ela, tá? Como norma geral, a gente pode pegar ela como referência, mas existem opções aí em leilões de financiamento bancário. Hoje, inclusive, as taxas estão bem interessantes, né? O Brasil tem taxas muito altas, mas comparado com outros períodos, as taxas hoje estão muito boas. É uma alternativa comprar a prazo, sim, seja via financiamento, inclusive com uso de fundo de garantia, se for o caso, seja parcelamento, em outros tipos de leilão, e para comprar e revender, inclusive é muito interessante a modalidade da compra financiada, que turbina os seus lucros, desde que você sabe o que você está fazendo, tá? Então essa dica aqui vamos considerar ela média, tá? Ela tem muitos detalhes aí, tá? Número 4, prefira o imóvel desocupado. Tá? Vamos lá, se o imóvel estiver ocupado, pense 2 vezes. Você pode levar até 2 anos para fazer mudança para casa nova. Processo de despejo, segundo a advogada, pode se tornar lento, dependendo da família que ocupa o bem. Bom, aqui tem alguns erros aqui, tá? Até graves, eu considero. Primeiro, que nesse caso não se trata de despejo, é emissão na posse, né? Então, como eu comento, né?
às vezes, mesmo advogados não têm conhecimento de leilão e acabam passando informações que não são corretas, ou por desconhecimento, ou por estar desatualizados, por não atuar na área, né, e vai dar uma entrevista, às vezes, para falar de um assunto que não conhece. Né? Então, essa aqui foi uma entrevista que o jornalista fez com uma advogada. Então, eu não concordo com ela. O grande segredo dos leilões, o preço, né, o interesse legal em pegar bons preços, geralmente são imóveis que constam como ocupados. Tá? Tem que saber tratar com isso, tem técnicas para lidar com isso, tem maneiras, seja via negociação, seja via judicial. Tá? Então essa dica aqui para mim é furada, tá, pessoal? Até porque imóveis desocupados em leilões, já vendidos como desocupados, muitas das vezes eles são vendidos pelo valor de mercado até mais alto. Tem que tomar muito cuidado, tem uma pegadinha grande aqui. Tá? Dica número 5. Oi, André, boa noite. Se puder, visite o imóvel antes de comprar. Tá? O André, a gente está falando aqui, comentando um artigo da UOL, são 7 dicas para comprar um imóvel em leilão sem cair numa cilada. A gente está comentando aqui, a gente já está na dica número 5, né? Depois eu volto rapidamente para fechar. Então a dica número 5 é: se puder, visite o imóvel. Essa dica é maravilhosa, tá? Essa está coberta de razão. Visite o imóvel antes de comprar. Visitar o imóvel antes de comprar dará uma previsão do que será gasto em uma provável reforma. Leve um arquiteto, aí aqui já tem conflito de interesse de novo, né? Você pode levar um arquiteto, você pode levar um engenheiro, você pode levar um pedreiro, pode ser você mesmo, né? Basta ter o conhecimento, né? Não precisa necessariamente pertencer a determinados grupos. E olha que eu sou engenheiro. Então leve um arquiteto, pois ele poderá fazer um cálculo inicial do custo com o qual você terá que arcar. Tem vários detalhes aqui, tá? Mas essa dica, visitar o imóvel é legal, o título é legal, no texto a pessoa se enrolou, não foi feliz não, tá? Mas é legal sim, sempre deve-se visitar o imóvel e vai muito mais além do que ela falou, não é só questão de verificar a reforma, etc. Você tem que verificar realmente o estado, está ocupado, não está, a vizinhança, como é que é o prédio, detalhes, valor de condomínio, uma série de informações que na visita você vai conseguir levantar, tá certo? Dica número 6. Contrate uma assessoria jurídica. Mais uma vez, vou dar pau nessa dica, tá? Conflito de interesse, né? Um jornalista entrevista um advogado que fala para contratar um advogado. Então tem um conflito de interesse aqui, pessoal, é muito claro para mim. Então vamos ler a dica. Se você esquecer essa parte, a dor de cabeça poderá ser bem forte no futuro. O advogado é necessário para fazer uma varredura nos fóruns e descobrir se há processos correndo contra o antigo proprietário do imóvel. Né? Primeiro, você pode usar o advogado sim para fazer isso, mas não é só o advogado que consegue fazer isso. Principalmente hoje que você tem os processos eletrônicos, né? Você se capacitando ou você contratando alguém, mesmo que não seja advogado, uma pessoa com experiência na área, um assessor, um consultor, um corretor, pode também ser o advogado, não tem problema nenhum, mas também está direcionando demais aqui para a judicialização de leilões, que é uma coisa que eu combato muito. O advogado é bem-vindo quando necessário. Né? Então isso aqui tende a aumentar custos. Então contrate uma assessoria, é uma dica interessante, jurídica, não só jurídica. Você pode fazer sem assessoria? Também pode fazer sem assessoria, desde que você tenha conhecimento suficiente para assumir esses riscos. Né? A Smart Leilões está falando aí, ninguém da Smart Leilões é advogado. E eu também não sou advogado. Tem uma advogada, né, que é amiga minha, e ela usa um termo, né, que é comum, que os advogados gostam de usar, que é chamado de rábula, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Rábula é aquela pessoa que tem um conhecimento jurídico, apesar de não ser advogado. E em algumas situações, até a lei até permite que essa pessoa possa efetuar algumas atividades na falta de um advogado, etc. Mas aí essa menina me chama de rábula, porque eu tenho muito contato com esse meio jurídico, com contratos, com legislação, muitos anos, e aí quando a gente começa a discutir, ela é uma advogada, até uma gerente, né, com a larga experiência, ela fala assim, mas você é rábula, né? As pessoas normais não raciocinam assim, é porque você tem um conhecimento. Então, assim, contrate uma assessoria jurídica, né? Não é necessário, pode ser usado, pode ser uma assessoria que não seja jurídica, pode não precisar de assessoria, você pode se capacitar sozinho,
Várias possibilidades aqui, tá? E a dica número 7, para concluir, fique de olho nos custos. Pessoal, essa é maravilhosa, essa dica é maravilhosa. Para quem chegou aí depois, pessoal, o que a gente está falando hoje, tá? O título nosso aqui hoje é 7 dicas para comprar um imóvel em leilão e não cair em uma cilada. Na verdade, eu tô aproveitando uma situação, eu já comentei sobre isso nos nossos grupos lá no Telegram, né? É um artigo que foi publicado na UOL, Caderno de Economia da UOL, em 2018, vou dar o crédito aqui, tá? Diogo Max, um artigo de 28/8, então ele dá 7 dicas para comprar um imóvel em leilão. A minha interpretação desse artigo é o seguinte, é um artigo interessante, porém cheio de pequenos erros e também direcionando muito as coisas. Ele está entrevistando uma advogada, né? E a advogada puxa muito para o lado jurídico, nesse caso aqui, né? E eles puxam também muita coisa para o lado do corretor de imóvel. Não sei se é intencional, pode ser, pode não ser, mas é aquela questão que eu falo que a gente tem que perceber os conflitos de interesse. Então, algumas atividades que ele fala que você tem que contratar um corretor, não precisa necessariamente o corretor e não precisa necessariamente contratar. Na hora que ele fala que você tem que contratar um advogado, não precisa necessariamente ser advogado e também não precisa necessariamente contratar. Algumas atividades você só vai conseguir realmente fazer, né, com esses profissionais, mas você pode fazer, outras pessoas também podem atuar, né? Eu sou um exemplo disso, atuo nessa área, não sou advogado, não sou corretor. Então, voltando aqui para fechar a dica número 7, fique de olho nos custos, essa é maravilhosa. Se seu intuito é comprar um imóvel em leilão para revendê-lo, preste atenção nos custos. Além da taxa paga ao leiloeiro, que varia entre 5% e 6% do valor do bem, é importante destacar na ponta do lápis o pagamento do IPTU e condomínio que continuam sendo cobrados, tá? Aqui, mais uma vez, a dica é maravilhosa, mas tem erros aqui por omissão, talvez por desconhecimento. Também está trazendo muito para o lado jurídico, está focando só em leilão jurídico, não está informando, nesse ponto está desinformando, né? Leilão judicial, existem os leilões extrajudiciais, grande exemplo, Caixa Econômica, Santander, Banco do Brasil, Banco Pan, Banco Inter, que são leilões quando está na etapa, né, que esse leilão está sendo feito pelo próprio banco, pelos próprios funcionários e sistemas do banco, aqui você não tem corretagem a ser paga. Se o banco está usando um leiloeiro oficial para fazer na estrutura do leiloeiro, sim, vai ser cobrado a comissão do leiloeiro. Normalmente é 5%. Se você está, por exemplo, na Caixa Econômica, lá na venda online, na venda direta, ou mesmo em outros bancos também tem modalidades parecidas, você não tem que pagar essa comissão aqui. Então, fique de olho no custo sim, mas saiba calcular custos, né? O proprietário também arcará com a corretagem, caso coloque a casa ou apartamento nas mãos de um imobiliário, e ITBI, e o registro de cartório, que poderá chegar a 5% do valor do imóvel. Também tem um erro grave aqui, porque isso aqui pode chegar a 8%, 10% do valor do imóvel, principalmente quando a gente está falando de leilão, que às vezes você está arrematando por um valor bem mais baixo. No caso da venda com lucro, o proprietário terá que pagar imposto de renda, cuja alíquota é bem pesada nesse caso. Tá? Já tem uma errata aqui, mostra que houve uma correção sobre fundo de garantia. Uma versão anterior informava incorretamente que não é possível usar o FGTS na compra de um imóvel leiloado. Na verdade, o uso do fundo é permitido dependendo do caso. Então, o que eu tenho a falar sobre esse artigo? Esse artigo é muito bom, tá? Tem muitas informações incompletas ou erradas, mas é legal porque você lendo uma coisa e tendo um conhecimento ou tendo disponibilidade para conversar com as pessoas, você vai encontrar, vai fazer o jogo dos 7 erros aqui, vai encontrar. Tem questões aqui que podem vir erradas, porque é um jornalista entrevistando uma pessoa e aquilo é editado depois, pode ser que na edição isso foi cortado, acontece muito, então pode prejudicar o entendimento na hora do corte, né, na hora da edição, ou também tem essa questão de, por exemplo, você conversou com uma pessoa que não é especialista em leilão, é um advogado, né, e ele falou algumas coisas aqui, mas sem muita experiência, ou você conversou com alguém que só tem experiência em leilão judicial e não sabe de leilão extrajudicial, e na verdade muitas vezes os advogados não gostam de leilão extrajudicial, eles tendem a não gostar, porque muitas vezes não tem trabalho para eles no leilão extrajudicial. Grande parte dos leilões extrajudiciais você consegue tocar aquilo ali sem participação nenhuma de advogado. Então, é um bom artigo, tá? Mas tem erros gritantes
E aquela história que eu comento da internet, tem muita coisa legal na internet, tem muita coisa que dá para estudar sozinho, mas se a gente acreditar piamente em tudo que lê, é igual a situação que a gente conta do gerente de banco, que você senta lá e o cara te apresenta um ótimo negócio para ele, para o banco dele. Geralmente é ruim para você, né? Ele vai te empurrar uma capitalização ou coisa parecida. Então, só repassando, pessoal, para a gente fechar, né, que o horário hoje está um pouco apertado, 7 dicas para comprar imóvel de leilão, artigo do Diogo Max, né, da UOL, foi publicado em 2018, 28/8, quem quiser jogar no Google aí vai achar facilmente, né? Então, só voltando, dica número 1, pesquise os preços, dica número 2, leia o edital com atenção, dica número 3, pague à vista, essa já complicou mais no título, as outras têm problemas dentro do texto, essa aqui já tem problema no título. Pague à vista é uma alternativa, não é a única, não quer dizer que seja melhor, depende de cada perfil, cada situação. Prefiro o imóvel desocupado, aqui também tem muitos detalhes aqui nessa questão também, né, que a gente já falou, quem chegou depois vê lá no story lá, pessoal, a gente deixa lá 24 horas, possivelmente também a gente vai subir isso no YouTube. Se puder, visite o imóvel antes de comprar, a dica é maravilhosa, o texto aqui está ruim, inclusive tem 3 linhas só, que é insuficiente para o tamanho do artigo. Dica número 6, contrate uma assessoria jurídica, também está tendencioso, mas é uma dica, contratar uma assessoria. Vamos traduzir, contrate alguém que entenda do assunto ou entenda você muito do assunto. Número 7, fique de olho nos custos, uma dica maravilhosa, apesar de ter algumas incorreções, algumas coisas incompletas aqui. Terminamos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se a gente agrega alguma coisa, se alguém também quer fazer algum comentário, pessoal. Lopes, Smart Leilões ressaltando que realmente não precisa de advogado em muitas situações, apenas quando necessário. O César está aqui, Federal Leilões, seja bem-vindo aí com a gente. Pessoal, algum comentário, alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai encerrar por aqui. Hoje o nosso horário está um pouquinho apertado, tá? Queria deixar um grande abraço, agradecer, informar para todo mundo, a gente tem grupos no WhatsApp, a gente tem o canal no YouTube, Investidor Brasileiro Leilões, a gente está trabalhando agora com a marca IB Leilões, que é Investidor Brasileiro Leilões, né? Ou pode chamar de IB Leilões, vocês que mandam, tá? A gente está mexendo em logotipo, algumas coisas, isso acaba prejudicando um pouquinho, mas faz parte do jogo. Lá na nossa bio, a gente tem os links lá para redes sociais, para apoiadores, para curso, para grupos grátis de WhatsApp, grupos grátis de Telegram, tá? E a gente está fazendo um trabalho bem legal aí. Federal Leilões, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Federal Leilões, estamos juntos aí, cara. A ideia é informar as pessoas, passar a informação correta dentro do nosso conhecimento. Caso alguém queira contratar um serviço, a gente tem esse serviço também. Caso alguém queira aprender sem custo, a gente tem. Caso alguém queira aprender com custo, a gente tem. Então a gente está junto e a gente está tentando fazer um trabalho, já estamos conseguindo fazer um trabalho a nível nacional com várias parcerias, com vários profissionais da área, com leiloeiros, com advogados, corretores, com especialistas em leilão. Então está um negócio muito legal. Todo dia a gente tem novidade. Todo dia a gente tem novidade, tá? Não vou falar mais não que eu preciso encerrar. Hoje a gente estava numa negociação aí de imóvel e entrou dólar no meio e tal. E depois, se for o caso, a gente faz até um vídeo sobre isso, porque eu não gosto de rolo não. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Boa noite aí, agradeço. Investidor Brasileiro aí com vocês nos leilões, respondendo dúvidas aí, analisando artigos, comentários, trocando figurinha com a turma. Tá ok? Muito obrigado.